Dessa vez, Alice conseguiu o que queria, se vingar da Bebel e mostrar para Olavo que ela é responsável por todo aquele escândalo. Tudo isso porque Marion descobriu alguns podres da Bettina e coloca a moça contra a parede. Mas é claro que essa altura do campeonato, Urbano sabe muito bem quem é Bettina e gosta muito disso. Marion, não tem dúvidas. Mas o que o Urbano acharia se ela contasse que um certo comendador morreu nos braços de uma moça muito jovem? Bettina, é claro que se lembra desse episódio. Foi muito triste, mas ela garante que já passou. Só que Marion lembra a moça que esse comendador era o pai do Urbano. É claro que a princípio Bettina não acredita. Marion pressiona ainda mais Bettina para ela decidir logo, senão ela vai ligar pro Urbano e vai contar que o pai dele morreu nos braços dela. Marion quer saber porque ela tá protegendo a Bebel. Ela vai jogar o futuro dela em Nova York fora? Pede pra moça decidir logo. É claro que não precisou de muito tempo pra Bettina decidir e ela vai ligar pro Olavo. De agora em diante, Marion tá fora dessa. E ela também não quer que o nome dela seja mencionado nem pro Olavo e muito menos pra Bebel. Quanto a isso, tá tudo certo. Alice faz questão de no dia seguinte entrar em contato com o banco pra liberar o cheque. Ela pede pra sua futura sogrinha deixar que agora é com ela. Camila tá arrumando a mesa do jantar e ela se surpreende quando vê Fernanda chegando em casa com o Matheus. Ai, coitada da Fernanda, se machucou e o Matheus teve que acompanhar ela até em casa. Fred até fica preocupada, mas ela garante que não foi nada demais. O Matheus já levou ela em uma clínica, ela fez o exame e tá tudo certo. Só que ela faz questão de convidar o amado pra jantar. Matheus fica sem graça e é claro que o clima entre eles não é nada bom. Fernando insiste tanto que pede pros donos da casa convidarem o Matheus. É aí que Fred e Camila acabam convidando. Heitor chega com Clemente nos bastidores da sua entrevista na televisão. Só que é uma confusão tão grande que a própria Helena, produtora, acaba confundindo o Heitor com uma outra pessoa. Mas assim que percebe que é o Heitor Schneider, ela logo pede desculpas, pede pra ele ir até a maquiagem, tirar um pouco o brilho do rosto, que o programa vai começar em alguns segundos. Virgínia não tá gostando muito do romance da neta com o Gustavo, já que ele é recém-separado, a Dinora é problemática, ele tem 2 filhos pequenos e tudo isso pesa na relação. É claro que ela não esconde de ninguém que ela preferia que a neta dela se envolvesse com o Vidal. Nisso chega Gustavo, já que os dois combinaram de ir jantar. Nesse momento, chega Pacífico atrás do Gustavo, já que a Dinora tá precisando de um termômetro que o menino está com febre. Como a mãe dela não está lá, só que Virgínia faz questão de emprestar o termômetro pra Dinora. Pede pra Pacífico avisar ela que não tem pressa de devolver. Assim que Pacífico sai, Gustavo diz que não cai mais nessa. É claro que Dinora tinha um termômetro e vai tranquilamente pro seu jantar com a Gilda. E o pior de tudo que dessa vez é verdade. O menino tá queimando em febre e Márcia tá muito preocupada com o irmão. Só que Dinora tenta tranquilizar a filha dizendo que tudo vai ficar bem. Olavo fica todo animado com a presença da Alice. Só que ela não chega sozinha não. Ela faz questão de levar Bettina pra confessar tudo o que fez. No começo, Bettina até tenta enrolar, mas Alice pede pra ela ir direto ao assunto. É aí que Bettina acaba revelando que ela foi contratada para seduzir o Olavo. Mas nada muito escancarado. Primeiro era para chegar devagar, para ele se sentir o machão que conseguiu conquistar ela. E modéstia à parte, ela fez o seu trabalho muito bem feito. É aí que o Olavo percebe que ela não ficou presa no banheiro sem querer. Ela até confessa que realmente ficou presa no banheiro, mas antes eles mexeram na maçaneta. Tudo isso foi uma armação, para assim que ela conseguisse algemar ele, ela ir pro banheiro e ficar presa lá. Olavo quer saber quem arrumou tudo isso. Alice admite que ele já sabe, só que ele quer ouvir da boca da Bettina. Não engrossa comigo. Fala agora, piranha! Foi a Bebel. Convidando. O clima fica ainda pior durante o jantar, já que Fernanda faz questão de ser toda melosa com Matheus na frente da Camila. Ela tenta disfarçar, mas é impossível não notar. E não para por aí, já que ela não poupa elogios para Matheus, já que foi o melhor namorado que ela teve, carinhoso, gentil. Camila pede para deixar a sobremesa para depois, já que ela quer muito assistir a entrevista do seu pai. Ela tá muito nervosa. Todos fazem questão de assistir a entrevista do Heitor na televisão. E ele mesmo, com toda a sua timidez, acaba se saindo muito bem durante a entrevista, que é um sucesso. E ele também faz questão de falar sobre o seu projeto culinário regional. No final da entrevista, a apresentadora, além de elogiar muito Heitor, faz questão de experimentar um dos pratos dele. E não para por aí, já que a produtora convida Heitor para jantar. Ele fica surpreso, mas acaba aceitando o convite. Assim que Bebel chega na casa do Olavo, ela fica muito surpresa em encontrar a Bettina. Ela logo pensou que fosse arrumadeira. Ela quer saber o que a amiga está fazendo lá.
Bettina tenta se desculpar, só que Bebel pede pra ela não partir com crocodilagem pra cima dela. É aí que aparece Olavo e Alice. Olavo garante que especialista em crocodilagem é ela. Bebel faz a sonsa já que ela não conhece a Bettina. Ela não sabe o que tá acontecendo. Olavo acaba afirmando que ela que armou o golpe pra Bettina ficar presa no banheiro, fazendo todo aquele esquema da maçaneta. Só que Bebel continua mentindo, dizendo que ela não conhece a Bettina. Tudo isso foi uma armação dela junto com Alice, já que morre de inveja dela. Só que essa altura do campeonato não adianta mais. A própria Bettina pede pra Bebel aceitar que perdeu. Calma, fofa, não perde sua categoria, não. Bebel, chega, perdeu. Fador de nada, eu vou te acabar, vou acabar com a Bebel. Para com isso! Bebel até tenta se explicar, mas dessa vez tá bem difícil do Olavo perdoar, viu? Por várias vezes ela tenta se explicar, mas o único som que ele quer ouvir é daquele salto de piranha dela saindo do apartamento dele. Bebel continua insistindo, mas dessa vez não teve jeito, ele praticamente expulsa a garota da sua casa. Olavo, não! Olavo, não faz isso! Olavo, eu te amo, para com isso, eu fiz isso tudo porque eu te amo, Olavo. Eu quero que você vá embora daqui. Pra sempre. Não, Olavo. Acabou. Bora daqui. Abre essa porta, Olavo! Daniel comenta com a Paula que ele tá tentando localizar Alice, mas não consegue, já que ela é a única prova que ele tem pra conseguir provar sua inocência contra o Olavo. Paula diz que andou ouvindo por aí que ela tá com tanta raiva do Olavo quanto eles pelo que aconteceu no casamento. Mas como ela tinha prometido de conversar com o Antenor, ele até tenta ficar um pouco mais calmo. Durante o jantar de aniversário da Gilda, ela acaba se declarando pro Gustavo e ele pensa logo em quem? Na Dinorah. Gilda não consegue entender, ela acabou de se declarar e ele pensa na ex-esposa? Gustavo pede desculpas e confessa que durante muito tempo ele sempre seguiu uma rotina e não consegue ainda se conformar como é que uma mulher bonita como ela se interessou por ele, que gosta de comer pizza nos domingos, assistir o jogo de futebol pela televisão, e Gilda, que tá completamente apaixonada por ele, tudo que ele gosta, ela gosta também. Finalmente, Daniel conseguiu falar com Alice e realmente ela está disposta a conversar com Antenor. Ele até tenta dizer pra ela que tudo que ela vai revelar é muito importante pra ele e pro Antenor também, que ele quer saber que se foi enganado durante todos esses anos. E não é só isso, já que o Olavo tem que pagar por tudo que fez, ele não pode continuar solto aprontando por aí. Ele tem que pagar o que fez com a empresa, com ela. Daniel também faz questão de dizer que ele foi demitido da empresa hoje, e não é só por conta disso, é porque ele foi injustiçado e o verdadeiro culpado está solto. Alice tá um pouco preocupada, já que o pai dela está envolvido nessa história. Daniel tenta deixar claro que o pai dela não vai ser atingido de nenhuma forma. Ele só denunciou. Quem roubou foi o Olavo e ele que tá pagando por tudo. Já que foi ela quem o procurou, ela vai continuar com a sua palavra e vai contar tudo o que sabe pro Antenor. Pode marcar reunião para daqui 1 hora. Daniel garante que ela não vai se arrepender. Bettina se deu muito bem. Conseguiu ir para Nova York com o Urbano. Ainda se lamenta de não ter conhecido Marion antes. Só que o Urbano faz questão de quando Marion for para Nova York ficar no apartamento dele. Aí as duas poderão se conhecer melhor e fazer compras. Olavo, com toda a sua cara de pau, vai atrás da Alice e acaba admitindo que errou. Pede desculpas por tudo que fez de mal para ela. E ainda faz questão de dizer que ela é a mulher da sua vida. E não para por aí, já que ele também garante que se ela for superior a tudo isso e conseguir superar, perdoando ele promete que vai ser tudo diferente e faz questão que os dois continuem juntos. Tudo que ele mais quer é recomeçar. Tudo que ele mais precisa é dela. E pior que o safado consegue o perdão da Alice. Gustavo e Gilda são só amores assim que chegam do jantar, mas Pacífico informa a Gustavo que o filho dele estava queimando em febre e não pensa 2 vezes em sair correndo até a clínica. E assim que o jantar acaba, Matheus parabeniza a entrevista que o pai da Camila deu na televisão e pede pra Fernanda não esquecer de ligar pra contar como é que está o pé. E claro que troca alguns beijos com a namorada na frente da Camila. Mas a sós, Camila percebe que tudo não passou de uma grande farsa. Você fez isso só pro Matheus trazer aqui, não foi? Exatamente isso. Qual é a graça de ficar me provocando? Vê se me esquece, Fernanda. Que é isso, Camila? Qual o problema de eu trazer meu namorado pra jantar aqui? A não ser que você seja afim dele, aí me fala. Eu acho que você deve saber melhor do que eu, já que você é afim do meu marido, não é? Não é verdade. Eu não quero só o Fred. Quero o Matheus agora também. Sempre. Que isso? Que é isso? Você viu? Você tá louca? Camila! Foi por causa do Matheus, Fred. Foi por causa disso. Ela se descontrolou.
É claro que depois de toda essa cena, o Fred vai tirar satisfações com a esposa, onde já se viu ela tá doida de dar um tapa na cara da irmã dele. Camila tenta explicar que assim que ele saiu da sala, ela começou a andar. Nada passou de um fingimento. Só que Fred não acredita, já que a irmã passou numa clínica e realmente deu um problema no pé. Camila fica muito nervosa, tendo contar tudo que Fernanda fez pra ela. Só que Fred não acredita, ainda mais depois do tapa que ele viu a Camila dando nela. Camila acaba revelando que a própria Fernanda diz que ela vai fazer questão de tirar ele e o Matheus da vida dela. Era essa deixa que Fred estava precisando para provar que Camila, na verdade, nunca esqueceu o Matheus. E a Fernanda sempre esteve certa quando dizia que ela ainda é completamente apaixonada por ele. E ele que foi burro cego de não perceber isso antes. Camila fica ainda mais enfurecida tentando abrir os olhos do marido, já que a Fernanda gosta dele de verdade. Os dois não são irmãos. Fred, completamente cego diante dessa situação, não admite que Camila fale isso da Fernanda, já que os dois são irmãos. Só que a Camila acaba revelando que descobriu tudo. Quando a Dora casou com o pai dele, já existia a Fernanda. Ela cresceu, na adolescência se apaixonou por ele, só que ele não consegue perceber isso. Fred acha tudo isso muito nojento. Bem que a Fernanda tentou alertar ele, só que ele não percebeu, não quis enxergar. E pede pra Camila admitir que é completamente apaixonada pelo Matheus. As coisas começam a complicar ainda mais e Camila questiona o Fred. Se ela fosse apaixonada pelo Matheus, por que quando ela voltou da lua de mel, ela não se separou pra ficar com ele? Fred garante que ela só não fez isso pra não passar necessidade com a mãe. E depois disso, Camila toma uma atitude. Ele é todo seu! Onde você vai? Vou pra casa da minha mãe! Passar necessidade com ela! Eu nunca mais quero olhar na sua cara, Fred! Daniel tá bem ansioso à espera da Alice, mas ele acaba se decepcionando quando dá de cara com Alice e Olavo. Antenor quer saber o que Olavo está fazendo lá. E ele, bem cara de pau, acaba confessando que ele se tornou a figura principal dessa história triste. Ainda tem coragem de dizer que ele não vai atrapalhar a conversa deles. Ele só foi até lá para acompanhar Alice. Antenor percebe que os dois reataram, já que o clima que ele encontrou da última vez não era tão agradável. Alice confessa que sim, mas ela também não pode resumir sua vida em um momento ruim. Olavo até admite que fez besteira, mas quem nunca fez besteira nessa vida? Antenor até acha que é uma indireta pra ele, mas Olavo garante que não. Só que Daniel quer ir direto ao assunto, já que Olavo abriu uma conta no exterior, transferiu o dinheiro da empresa pra essa conta e agora ele tá sendo acusado de roubo. Na verdade, o ladrão é ele. Olavo até tenta se defender, só que Antenor tá protegendo Daniel e não deixa Olavo dizer nada. Daniel continua contando, já que foi a própria Alice quem procurou ele pra contar tudo o que sabe. Alice realmente merece um noivo que tem, já que ela acaba confessando que não se lembra de nada. Ela estava realmente num momento muito frágil da vida dela. O Daniel aproveitou disso, já que não gosta do noivo dela, e induziu ela a contar coisa que ela nem entende direito. Daniel percebeu que ela não vai contar nada e já entendeu tudo. Não adianta insistir, até porque ela mudou muito de 2 horas pra cá. E nem precisa de muitos detalhes para saber o porquê. Sendo assim, Antenor dispensa os dois da sua casa. Antenor pede para Daniel ficar calmo. Ele confia muito no rapaz, mas pede para ele provar que realmente Olavo é o culpado para ele poder tomar uma decisão justa. Assim que Bebel vai atrás do Urbano, descobre que ele viajou para Nova York com a Bettina. Bebel fica até sem acreditar, mas o próprio mensageiro garante que foi sim, já que foi ele quem levou as malas até o táxi. Não é que Heitor realmente saiu para jantar com a produtora Helena, e os dois estão se dando muito bem. Gustavo chega na clínica e continua nervoso por conta da doença do filho. Dinorá pede para ele ficar calmo que o filho está sendo examinado. Ele questiona a ex-mulher porque que não ligou para ele para contar que o menino estava com febre alta. Dinorá garante que não ia adiantar nada e acabar estragando o encontro dele com a Gilda e ela ia se sentir culpada. Bebel foi até a casa da Marion e Marion pede para ela voltar depois, já que ela está visivelmente abalada. Só que Bebel insiste e acaba confessando que Olavo expulsou ela da casa dele. Ele nunca tinha olhado com tanta raiva para ela, ou melhor, ninguém nunca olhou para ela daquele jeito que ele olhou. Ela acaba confessando que foi ela quem pagou a Bettina para armar todo aquele golpe e o casamento não acontecer. Marion faz a sonsa. Marion, bem sonsa, como se ela não soubesse de nada, questiona Bebel, já que ela tinha perguntado isso pra moça. Bebel admite que não consegue viver sem o Olavo, já que ama ele demais. É aí que Marion desabafa. Ela é muito romântica e não gosta desse tipo de casamento por interesse. Mas a Bebel, com toda a sua experiência, deveria saber a hora de parar, porque já que ciúmes é coisa de fraco. Bebel admite que não foi só ciúmes. Foi medo de perder o Olavo, foi medo dele esquecer ela e ficar com a bruaca da Alice.
E ela acabou perdendo o Urbano também, já que ele foi pra Nova York com a Bettina. E Marion, bem sonsa, fingindo que não sabe de nada. Ela tá muito desesperada, que acaba pedindo ajuda pra Marion e fala várias vezes que ama muito o Olavo. Marion não tem um bom relacionamento com o filho, ainda tem a cara de pau de dizer que adoraria ver Bebel como sua nora. Mas ela não pode. Se ela fosse falar com o Olavo, ele ia vir com 7 pedras pra cima dela. Ela não julga a moça, mas infelizmente ela sente muito. Diz pra ele me perdoar, diz pra ele que eu fiz isso tudo porque eu amo. Eu lamento muito, mas eu não posso. Marion, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Agora você vai me desculpar, mas eu vou me recolher. Eu te ajudo. Me ajuda? Bebê, eu vou me recolher, vou pro meu quarto, vou dormir, descansar um pouco. Eu achei que você tava falando de tirar a roupa do varal, desculpa. Depois dessa, Marion pede pra ela se retirar da sua casa. E faz questão de chamar Bebel de safada e ordinária. Ainda acha bem feito tudo o que aconteceu.